O Bitcoin é um sistema de dinheiro eletrônico P2P. E o P2P que é o peer-to-peer, então significa de ponto a ponto, onde não há uma autoridade central responsável pelo funcionamento, pela segurança do sistema, e que à primeira vista é o que todo mundo se pergunta, pô, mas como pode? Se não há ninguém por trás do sistema, uma autoridade final, quem é o responsável? Quem é que manda nisso? Quem é o dono do sistema? Você pode explicar rapidamente, para quem está tendo o primeiro contato com o Bitcoin, o que seria essa criptomoeda? Porque é uma pergunta que eu recebo muito. Sem dúvida. Acho que a explicação mais introdutória é que o Bitcoin é um dinheiro eletrônico que funciona de forma totalmente descentralizada. Como o próprio criador, o Satoshi Nakamoto, até hoje a figura misteriosa, não se sabe quem é ele, mas para o funcionamento do sistema pouco importa, mas esse mistério está no ar. Mas ele definiu, ele intitulou o Bitcoin um sistema de dinheiro eletrônico P2P. E o P2P que é o peer-to-peer, então significa de ponto a ponto, onde não há uma autoridade central responsável pelo funcionamento, pela segurança do sistema, e que à primeira vista é o que todo mundo se pergunta, pô, mas como pode? Se não há ninguém por trás do sistema, uma autoridade final, quem é o responsável? Quem é que manda nisso? Quem é o dono do sistema? E realmente não há. Mas embora isso seja a verdade, não há essa autoridade central, isso na verdade é a fonte de resiliência e de segurança do sistema. Porque todos os participantes da rede, essa que é a parte realmente genial e brilhante, todos os participantes eles estão constantemente auditando tudo que acontece na rede e fazendo com que as regras do protocolo sejam cumpridas à risca. E é por isso que em mais de 10 anos de operação do Bitcoin, ele começou a operar em janeiro de 2019, o blockchain 2009. do Bitcoin... 2009, então agora mais de 10 anos. Desde lá, o blockchain, que é o grande arquivo digital onde todas as transações estão registradas, esse arquivo jamais foi adulterado, não houve nenhum caso de fraude ou de desvio de fundos no grande livro contábil do Bitcoin. Sempre que a gente escuta esses casos, o sujeito perdeu tantos Bitcoins, ou a empresa tal foi hackeada, não é no sistema, não é no blockchain. É um ponto central, uma corretora, por exemplo, que acabou virando um ponto. Exatamente. Teve até recentemente o caso do Canadá, que o dono da corretora morreu e ele que tinha senhas, mas é porque a gente pegou um sistema que ele em si, ele é antifrágil naturalmente. Exatamente. E tem esses pontos centrais onde as pessoas ficam negociando. Então esses pontos têm certa fragilidade. E muita gente está acostumado só a comprar e vender Bitcoin por corretora. Sim. Mas a verdade é que eu posso fazer uma transação hoje com alguém que está morando no Japão, para essa pessoa comprar alguma coisa. Inclusive, quando eu for abrir de novo Viver de Renda, eu já falei que eu quero vender parte disso em Bitcoin e até me impressionei com o número de pessoas que falaram, eu compraria em Bitcoin. Então já tem gente transacionando um monte de coisa através do Bitcoin e também de outras criptomoedas, mas o Bitcoin hoje é a principal, né, Fernando? Ainda é a principal, assim, quando a gente tem, por diversas métricas, a mais conhecida, e até tem a ver com investimento, que a gente fala que é o valor de mercado. É similar às ações, se a gente pegar todas as moedas em circulação, que tem mais de 17 milhões e meio de bitcoins, multiplicar pelo preço, isso daria o valor total desse estoque de moeda que hoje está em cerca de 60 e poucos bilhões de dólares. Esse é o valor de mercado. Mas tem outras métricas, como toda a infraestrutura de empresas, programadores, softwares, serviços, no Bitcoin ainda é incomparável aos demais. Em termos de número de transações por dia que ocorrem na rede também, é das maiores. A que está em segundo lugar é a rede do Ethereum, que surgiu em 2014 e começou a operar, na verdade, a mainnet, a rede principal, foi ao ar em 2015, mas até tem outro propósito. Assim, o Bitcoin, ele, ao que se propõe ser esse dinheiro eletrônico, essa forma de transferir valores pela internet entre duas pessoas, ele faz muito bem, e é o que ele se propõe a fazer. O Ethereum é uma outra tecnologia, também descentralizada, mas ele busca trabalhar naquela ideia de aplicações descentralizadas. Então ele é uma rede muito mais flexível do que o Bitcoin. Era numa próxima crise. Sim. Você acha que essas criptomoedas, principalmente o Bitcoin, as pessoas vão procurar isso como um ativo para a segurança ou que é uma mania que pode vir a passar? E aí, para responder isso, eu queria que você falasse até como que surgiu o Bitcoin, naquele primeiro post ali do Satoshi Nakamoto, quando que foi, você citou a data? Eu acho que essa pergunta ela é fundamental e eu me pergunto ela quase que todos os dias. E como você bem falou, a criação, ou talvez
o racional por trás da criação do Bitcoin tem muito a ver com a própria crise financeira. E quando o Satoshi Nakamoto ele mandou as primeiras mensagens para a lista de criptografia dizendo, olha, estou criando esse sistema de dinheiro eletrônico, talvez o grande diferencial era justamente esse. Um sistema que dependesse muito pouco de atores centralizados. Porque, segundo o próprio Nakamoto falou, e eu concordo, a gente tem visto que a confiança depositada em atores centrais, ao longo da história, essa confiança tem sido quebrada. Por bancos centrais que inflacionaram a moeda, por bancos comerciais que emprestaram dinheiro que não eram deles, em ondas de crédito, levando todo o sistema a uma iliquidez ou ao colapso econômico. A gente viu isso ao longo da história. Então esse foi o principal objetivo dele, foi criar um sistema onde não se dependesse de atores centralizados, onde a confiança fosse quase um sistema que não dependesse da confiança. Ou como diz o Nick Szabo, que é um dos potenciais Satoshi Nakamoto, é um sistema onde a confiança é minimizada, trust minimized. E aí no primeiro bloco, quando o sistema começou a funcionar no dia 13 de janeiro de 2009, o primeiro bloco de transações continha apenas uma transação, que era a transação de criação de 50 bitcoins. E nesse bloco também tinha uma mensagem criptografada que pode ser visualizada, onde dizia o seguinte: The Times, Chancellor on brink of second bailouts for banks. Então, era o jornal britânico do dia, o The Times, dizendo que o chanceler britânico estava à beira de prover o segundo resgate ao sistema bancário. Então já deixava claro, Nakamoto, a sua crítica ao sistema vigente. Aí, voltando à sua pergunta, será que o Bitcoin realmente pode ser esse ativo de proteção numa eventual próxima crise, daqui 1, 2, 3 ou 5 anos? Eu digo que sim, mas é preciso ter cuidado porque no estágio que ele se encontra, em termos de adoção, de volatilidade, eu diria que ele ainda é um ativo potencial de proteção. A gente viu agora no ano 2017, 2018, teve a alta assim, espetacular e depois uma queda quase tão forte quanto a alta. Então isso não é um ativo de proteção em termos de poder de compra, né? Uma reserva de valor discutível, né? Vamos colocar Exatamente. Assim. Mas o que eu digo é que o Bitcoin ele é um ativo, primeiro, não inflacionável. Então não pode ser depreciado por nenhuma entidade. Isso é impossível. Segundo, ele é não confiscável. Para mim, esses dois atributos têm muito valor. Exatamente qual é esse valor é o que a gente está descobrindo ao longo do tempo, o mundo inteiro. Mas para mim, são grandes... as principais características que cada vez mais vão ser percebidas como valiosas, especialmente numa crise. Uma quantia ideal para começar, por exemplo, uma pessoa que tem uma carteira de investimentos pequena ali, em torno de... Pequena a pessoa arbitrou, né? Isso claro. Varia também, mas em torno de 10 mil reais. Você acha que ela já tem condições de começar a colocar alguma coisa em criptomoedas? E qual seria uma porcentagem adequada, né, para não correr muito risco? Sem dúvida. Na verdade, o montante mínimo praticamente inexiste. Assim, você pode negociar até com poucos reais, comprar poucos reais em Bitcoin. Então esse limite não existe. Vai pelo apetite de risco de cada um. Então a resposta a pergunta correta é: quanto do seu patrimônio, da sua liquidez, seria adequado colocar numa classe de ativos, os criptoativos, colocar em dinheiro? Eu acredito que, no máximo, para quem ainda está começando, não conhece muito bem, quer botar um pé nesse mercado, eu acho que no máximo 5% da sua carteira, da sua liquidez de investimento, do seu portfólio, em criptoativos. Porque ainda há muita volatilidade. Eu sempre digo, né, se a pessoa começou a investir em criptoativos, está olhando o preço todo santo dia, se cair 20%, começa a perder o sono e acorda de madrugada para ver preço, está fazendo errado. Então, aí já dá para ver que colocou mais do que poderia, sim, ou precisa do dinheiro no curto prazo, ou é um dinheiro que não poderia investir, então é preciso sempre prudência. Eu acho que eu já respondi tantas mensagens hoje em rede social, Instagram, Facebook, no canal no YouTube, WhatsApp, etc. O pessoal pergunta, agora é hora de comprar? Devo comprar? Agora vendo? Não vendo? É hora de entrar? Eu acho que eu já disse mais, olha, não compre, porque pela forma que vem a pergunta, eu vejo que a pessoa pode acabar se complicando. E o que eu menos quero, o que eu realmente desejo é que ninguém olhe isso como um ticket para a fortuna, para um enriquecimento fácil e rápido. Não é isso. É mais um ativo que eu acho espetacular, mas ainda tem seu risco, especialmente de curto e médio prazo. Eu diria que um dos fatores que me fez entender melhor o Bitcoin foi a minha experiência prévia e todo o meu estudo que eu tive em teoria monetária, sistemas financeiros, o estudo da moeda, né? E entender o papel que o ouro
teve e ainda tem no sistema financeiro, embora pouca gente se dê conta, até fiz um vídeo no meu canal sobre isso, dizendo que um título clickbait, dizendo que o ouro vai a zero. Na verdade não vai a zero. Mas muitos economistas lá atrás, antes do sistema de Bretton Woods colapsar em 71, alguns economistas diziam, olha, o ouro vai a zero, é o dólar, o papel que sustenta o valor do ouro, quando acabar esse vínculo, o ouro vai para o seu valor industrial. E não, porque realmente o ouro ainda é o único ativo que não é passivo de ninguém, é o ativo que em tempos de crise ou quando há algum evento não previsto, é quase que uma pólice de seguro, e é por isso que todos os bancos centrais, ainda assim, depois de quase 50 anos do fim de Bretton Woods, ainda têm praticamente o mesmo nível de reservas em ouro. É por essas características. E o Bitcoin ele reúne muitos dos atributos do ouro, como não inflacionável, ele é escasso pela sua natureza matemática, né, pelo seu próprio protocolo. Ele é muito similar nesse sentido. Mas eu vejo que ele é até superior em outros, como a questão de custódia, de transferência, transportar ouro. Imagine no passado, quando as nações, né, os bancos centrais, os governos, faziam as liquidações das diferenças no balanço de pagamentos. O pessoal realmente pegava uma quantidade absurda de ouro, barras de ouro, botava aquilo dentro de um caminhão, depois dentro do navio e atravessava o oceano com um cargueiro de ouro. Cara, é uma insanidade. A gente olha, então, um sistema como o Bitcoin, que ele é incorpóreo, ele é intangível, porque é puramente digital. Pô, ele tem na minha análise que eu faço, ele tem esse potencial até de desempenhar um certo ativo final de liquidação entre países, que hoje a gente não tem mais isso, né? Engraçado que a gente vive no sistema de moedas estatais, todas as moedas são passivos do seu banco central ou dos seus governos, não são mais resgatáveis em ouro e elas podem ser inflacionadas. Então isso gera uma série de desequilíbrios no mundo globalizado, como o acúmulo de dólares no mundo inteiro, essas diferenças de balanço de pagamentos que nunca são liquidadas, né? É por isso que os Estados Unidos hoje é o maior devedor líquido da história. Todo mundo está emprestando dinheiro para os Estados Unidos. Enfim, mas resumindo, sem dúvida que eu vejo o Bitcoin como esse potencial ouro digital, sim, um ativo não inflacionável, não confiscável e para a era da internet, que é onde a gente vive hoje, né? Não, e o bacana do Bitcoin, por exemplo, fazendo essa analogia com o ouro, transportar 1 litro de ouro, né? 1 litro de ouro tem 13 quilos. Então uma caixa de leite de ouro, imagina andar com isso, 13 quilos. E sem falar que o ouro também é difícil, como ele é muito caro, fazer uma transação com pequenos valores, assim. Porque 1 grama de ouro está uns R$160 hoje, né? Exatamente. E menos de 1 grama seria o quê? Uma quantidade ínfima, não dá nem para transportar direito isso. Exato, esse é outro atributo que o Bitcoin é superior. Como ele é eletrônico, ele é perfeitamente divisível. O ouro não, você não consegue fracionar abaixo de 1 grama, é impraticável, né? Então fica mais complicado. E uma outra pergunta aqui que aparece bastante, e quase sempre essa pergunta aparece porque as pessoas ainda têm aquela ideia de que o nosso dinheiro é representativo, né? Sim. De que o real está representando o ouro guardado no Banco Central, né? E não existe mais isso. E as pessoas ficam confusas. Qual é o lastro das criptomoedas? Como se o nosso dinheiro atual tivesse lastro. Exato. O que você pode falar sobre isso, Fernando? Essa é a grande pergunta que normalmente vem de economistas, do pessoal que estuda economia. E que, como você bem disse, hoje as moedas nacionais, o papel moeda, não tem mais lastro no sentido de ser representativo de algum metal. Ninguém pode resgatar, seja o dólar ou o real, um peso específico de ouro. O dinheiro não representa mais isso. Embora alguns bancos centrais tenham reservas em ouro nos seus ativos, ninguém pode resgatar esse ativo e trocar o dólar pelo ouro. Então, o que hoje rege a provisão de moeda é a confiança nos bancos centrais, que eles não vão inflacionar, que eles vão tentar manter as taxas de inflação nos níveis estabelecidos, mas é a confiança nesses atores centralizados. Que ao longo da história não se provou um negócio muito sábio, né? A gente está aqui no Brasil, quantas moedas a gente não viu isso acontecer? Elas foram colapsadas, destruídas ao longo do tempo. E no Bitcoin, esse lastro, essa garantia de escassez, que no caso do ouro vem da própria natureza, no Bitcoin ele vem de duas fontes. Primeiro, a regra que foi definida dos 21 milhões, a quantidade máxima que pode ser criada. E a segunda forma que isso é garantida é essa grande transparência e constante auditoria de todos os participantes da rede. Como todo mundo está auditando tudo que acontece a todo instante, não é possível nenhum minerador, que são os usuários que validam as transações e registram no blockchain, não é possível um minerador ganhar recompensa além do que seria o do momento, que hoje é 12,5 bitcoins por bloco de transações confirmadas na rede.
Se o minerador quiser, acho que agora eu vou ver se ninguém está olhando, vou botar 70 bitcoins para mim como recompensa. Não vai passar. Ele vai ter desperdiçado força computacional, gasto de energia elétrica e essa recompensa não vai passar, vai ser rejeitada por toda a rede. Então é isso que garante essa escassez que é digital, mas ela é realmente autêntica. Esse tipo de proposta ainda é válida hoje, que a mineração está ficando cada vez mais complicada, exige um poder computacional, custo de energia muito alto. Sim. Dá para fazer isso ou é golpe? Olha, na maior parte das vezes é golpe e é preciso, esse é até um alerta importantíssimo, né? A gente vê muitas empresas, entre aspas, eu digo, oferecendo formas de investimento e usam o termo criptomoeda, Bitcoin ou mineração mais como uma isca para atrair as vítimas do que realmente, às vezes não tem nada por trás, realmente não tem nada. Então sempre que você vê alguma... Só um piramidão mesmo. Só o piramidão. Qualquer promessa de retorno muito acima do que é o natural tem que chamar atenção. E aí, na dúvida, se você está desconfiado, não coloque dinheiro, não confie às cegas. É muito importante não cair em golpe. Mas voltando à mineração do Bitcoin. Hoje já é uma indústria realmente especializada. A gente tem alguns locais onde há mais mineração e normalmente são locais onde a energia elétrica é mais barata. Então, como é uma atividade intensa em consumo de energia, é na Islândia, é na China, qualquer região de energia mais barata acaba sendo um foco natural para a mineração de Bitcoin. Mas hoje já está talvez distante de um cidadão comum. Um computador que tenha alguma chance de minerar e ganhar a recompensa, hoje custa alguns milhares de dólares. E muitas vezes você compra essa placa mineradora e você precisa se juntar a um pool de mineração, a outros mineradores, para quase ser um time de mineração, que aí todo time consegue ter mais chance de minerar e a recompensa é dividida entre todos eles. Mas já é uma indústria especializada, é preciso fazer conta de investimento, então investimento de capital, custo de operação e a receita futura. Então é realmente uma conta de rentabilidade, é uma atividade hoje profissional como qualquer outra. E agora, nesses patamares, onde menos gente está olhando, você acha que o preço do Bitcoin ele fica atrativo a partir de que nível? Essa é a grande pergunta. Na minha ótica, assim, eu vejo que nesse nível que estamos agora já é um preço atrativo. Por diversas análises que eu faço, eu digo que é uma análise fundamentalista, olhando a atividade na rede, quantidade de transações, olhando a força computacional investida, então tentando entender como os mineradores estão sendo recompensados, se está sendo uma atividade rentável ou não, é uma métrica importante. E eu comparo sempre o valor de mercado com a força computacional investida, a quantidade de transações em volume financeiro, então em dólares, como isso está se comportando. Então essas são algumas métricas. A própria média, a média móvel de 200 dias, eu costumo olhar também. Então, por diversos fatores e análises que eu faço, para mim já está num patamar atrativo. Mas, de novo, não é para o cara sujeito botar, então agora porque está atrativo, vou colocar tudo agora. O cara vê esse vídeo, vende a casa e bota lá tudo. Exato. Né? Nunca dá para encarar como uma aposta binária, assim, se der certo, vou me aposentar, se der errado eu vou quebrar. Não pode ser assim. Então, não apenas aquela alocação de no máximo 5%, ou talvez menos, depende do risco de cada um, que cada um queira tomar, mas também a forma de entrada, né? Você ter, normalmente o preço médio é a melhor maneira de você diluir esse risco de você entrar num ponto que pode ser, agora pode estar num patamar bom, a gente está gravando esse vídeo, está em cerca de 15 mil reais. Mas pode ser que na semana que vem aconteça algum evento, algum problema não previsto e o preço caia para 12 mil. O sujeito viu aqui 15 mil, colocou tudo em 15 mil, você falou que era bom, não dá para fazer dessa maneira. Então, se você coloca um pouco agora, no próximo mês, coloca um pouco mais, no mês seguinte um pouco mais, e você vai espaçando no tempo as suas entradas até montar essa alocação ótima nesse ativo. Que a gente já falou que uns 5% da carteira estaria de bom tamanho, né? Sim.